Muito bem, pessoal. Nessa videoaula eu vou falar sobre a instalação e a manutenção da atmosfera controlada para o armazenamento de frutas. Então nós veremos como que se obtém a atmosfera e como que se mantém. Então é uma aula complementar às demais que nós já estamos tendo. Bom, então nós precisamos na atmosfera controlada reduzir o nível de oxigênio e aumentar o nível de gás carbônico na câmara. Então, como que se faz a eliminação do oxigênio na câmara? Como que é feito? Então, é através da injeção do nitrogênio. Por que nitrogênio? Nitrogênio é um gás inerte, ele não vai causar alteração nenhuma no fruto. Então, também pode ser feito com a respiração da fruta, no entanto, é muito demorado. Então, o mais usado é a injeção de N2, nitrogênio, tanto nitrogênio líquido como o oriundo de gerador, que nós vamos falar mais adiante. E para obter o nível de CO2 é através da respiração da fruta. A própria respiração da fruta aumenta o nível de gás carbônico até o estabelecido. Então aqui nós temos um gráfico onde temos aqui no eixo X os dias e aqui o nível de oxigênio e o gás carbônico. Então o que ocorre se a gente deixar o oxigênio ser reduzido pela respiração do fruto? O que vai acontecendo? Ele vai sendo bem lento essa redução, vai reduzir, entretanto vai ser muito lento, tá? Qual que é o problema disso? Enquanto isso, o fruto vai estar com oxigênio alto e vai estar respirando bastante e amadurecendo. Então, a gente não quer que ele amadureça rápido. Então, é necessário com que esse oxigênio seja reduzido o mais rápido possível. Então, a redução pela injeção do nitrogênio, que é essa linha pontilhada aqui. O que acontece? Logo aqui no segundo, terceiro dia, nós já temos níveis bem baixos de oxigênio. E ali, então, já começa a ter o efeito na redução no metabolismo do fruto e atraso da maturação. Tá? Aqui a linha vermelha é o aumento do CO2, então, pela respiração. Então, percebam aqui do dia 0 aqui até 5, 6 dias, já se tem um nível bastante elevado do gás carbônico dentro da câmara. E aqui esses degraus aqui são a variação devido à absorção, né? A absorção do CO2 que ocorre, então, diariamente. Então, ele vai, se deixar, ele vai continuar subindo, né? Então, é necessário que o equipamento, o absorvedor de CO2, ele trabalhe e mantenha o nível pré-estabelecido, certo? Então, essa é um gráfico que demonstra essa dinâmica da redução do gás do gás oxigênio pelo nitrogênio e o aumento do gás carbônico pela respiração do fruto, né? Então, o que acontece? Para nós baixar o oxigênio, então, a gente injeta o nitrogênio. Ele vai fazer o quê? Vai fazer uma varredura, vai fazer uma eliminação do oxigênio na câmara. Então, o que faz? Se reduz o nível de oxigênio até em torno de 5%. E o restante, a própria respiração da fruta, ela já consome. Então, a gente tira um grande percentual e deixa um pouco que a própria respiração da fruta consegue eliminar. Então, abaixo de 5% já começa a ter efeito no atraso do amadurecimento. Então, é um processo feito dessa forma. Por que não se reduz até 1%, por exemplo? Ele é um processo que vai demorar aí bastante tempo, né? Quanto mais próximo de zero, mais nitrogênio eu vou ter que injetar. Então, se eu injeto um volume X de nitrogênio para baixar de 20,9 para 10, eu vou ter que usar o mesmo volume X para baixar de 10 para 5. Então, percebo que eu tive que usar a mesma quantidade para reduzir metade do oxigênio. Aí, se eu quiser baixar de 5 para próximo de zero, eu vou ter que usar a mesma quantia de nitrogênio para baixar até 2,5. Acaba sendo um processo muito caro que financeiramente é melhor baixar até 5% e ali a própria respiração da fruta já fazer esse trabalho, né? Então, só para contextualizar melhor aqui, então, o volume de nitrogênio que eu vou gastar de 20 para 10, por exemplo, é o mesmo que eu vou gastar de 10 para reduzir até 5, é o mesmo volume que eu vou gastar para reduzir de 5 até 2,5, é o mesmo volume que eu vou gastar para reduzir de 2,5 para 1,25. Então, percebam que essa redução ela vai sendo cada vez menor com o mesmo volume de nitrogênio. Então aqui temos um esquema que mostra uma condição de AC de 1 de oxigênio e 2 de CO2.
partindo então do ar atmosférico, que tem 21% de oxigênio e 0,03 de gás carbônico. O que vai acontecer? Então temos as frutas aqui dentro, nós vamos injetar o gás nitrogênio para dentro da câmara. Então percebam aqui o gás nitrogênio, ele vai passar por dentro da câmara e vai sair numa outra ponta. À medida que ele vai passando, ele vai arrastando junto o oxigênio. Então esse ar vai se movimentando e vai eliminando o oxigênio aqui de dentro da nossa câmara de atmosfera controlada e reduzindo ele até os níveis pré-estabelecidos, tá? Até o nível de 5% no caso. Então ele vai eliminando o oxigênio e aí depois se para de injetar nitrogênio e a própria respiração vai consumir o restante do oxigênio, tá? Então como que a gente pode obter esse nitrogênio? Então esse nitrogênio, antigamente ele era obtido por meio da queima do ar a 650 graus Celsius. Então se queimava o ar e o produto, né, dessa queima seria mais nitrogênio. Mas está em desuso isso, né? O que se mais usa então é o nitrogênio líquido ou o oriundo do sistema PSA, que é o nitrogênio por esses geradores, né, que a gente vai ver agora um pouquinho mais sobre cada um deles. E também tem um outro esquema que é com membrana separadora, um pouco usado, não usado no Brasil, não conheço o uso, né? Usado em outros países. Então, o nitrogênio líquido simplesmente se adquire nitrogênio da empresa especializada e se injeta na câmara ou deixa no reservatório para injetar na câmara quando se faz a instalação da atmosfera controlada. O nitrogênio líquido, então, pode ficar no depósito. É necessário 1.800 metros cúbicos de nitrogênio líquido para fazer a redução até 5% de uma câmara de 500 toneladas. Então, isso é uma proporção para uma câmara dessas. Se for maior ou menor, é só fazer uma regra de 3 para saber qual que é o volume necessário. 1,6 litros de nitrogênio líquido gera 1.000 litros de nitrogênio gasoso. Então, percebam um pequeno volume, 1,6 litros, né? Um pouquinho mais de 1,5 litro de nitrogênio líquido geram 1.000 de nitrogênio gasoso. Tá? Então ele fica o líquido nesse compartimento aqui, e aqui ele sofre, né, a vaporização para entrar na câmara. O sistema PSA, o que ele faz? Ele separa o nitrogênio por meio de peneiras com carvão ativado. Nós vimos um pouquinho na última aula, né, sobre isso. Então, o compressor comprime o ar atmosférico para dentro do sistema de carvão, e esse carvão ele retém o oxigênio e deixa passar só o nitrogênio. Então, esse aqui nós já vimos na aula anterior, né, uma foto do sistema. Agora vamos ver um pouquinho sobre como que é esse carvão ativado. Então, perceba que o carvão ativado, ele está aqui, e ali o ar entra nessa ponta, né, entra ar com nitrogênio, que é a bolinha vermelha, e a bolinha preta é o oxigênio. À medida que eles vão passando pressurizado pelo carvão ativado, o oxigênio vai ficando retido nesse carvão e o nitrogênio vai passando. Então, na outra ponta aqui sai nitrogênio, sai cerca de 99, alguma coisa por cento de nitrogênio, ficando o oxigênio retido. Então, esse sistema ele tem que funcionar com 2 cilindros, né? Um que está trabalhando no momento e o outro está regenerando. A hora que esse regenera, esse começa a trabalhar e o outro começa a regenerar. Então, um sistema que envolve, então, tem que ter 2 cilindros com carvão ativado, um compressor, um secador do ar, e eles funcionam nessa forma de intermitência, um liga, outro desliga, tá? E ali o nitrogênio vai para um depósito e aí depois vai para o uso, né? Então, absorve o vapor o que o carvão ativado faz? Ele absorve o vapor de água, CO2, CO e o oxigênio do ar, deixando fluir, então, uma outra extremidade, uma mistura enriquecida com nitrogênio, em torno de 99,5% de nitrogênio e 0,5% de oxigênio, né? Essa proporção aqui varia em função da eficiência, vida útil do carvão, capacidade de pressurização, então isso aqui pode variar para mais ou para menos. Aqui temos um outro sistema que é a membrana separadora. Então ela passa o ar comprimido por essas membranas. Então entra o ar aqui, ele vai passando por dentro dessas membranas, aqui vai saindo o oxigênio e lá na ponta sai o nitrogênio. Então é usado nos Estados Unidos, ela tem um custo alto de energia elétrica. No Brasil se utiliza muito o PSA e a aquisição do nitrogênio líquido.
Aqui temos uma imagem da membrana separadora, né, do equipamento que usa esse princípio de membrana separadora. Bom, aqui temos um gráfico onde mostra a redução do oxigênio de acordo com o fluxo de nitrogênio, ou seja, quantos metros cúbicos de nitrogênio por hora eu estou injetando na câmara. Então, se eu tenho uma câmara que tem 1.000 metros cúbicos de tamanho, né? Então, para obter isso, multiplica a altura, largura e comprimento. Em metros, nós teremos o tamanho da câmara. Se nós tiver uma câmara, então, dessa capacidade, se nós usar um fluxo de nitrogênio de 20 metros cúbicos de nitrogênio por hora, então é essa aqui. Então, nós vamos levar em torno de 75, 80 horas para fazer a redução do oxigênio de 20,9% até 5%. Agora, se eu aumentar o fluxo para 80%, então agora eu tenho uma capacidade de colocar 80 metros cúbicos de nitrogênio por hora dentro da câmara. Então 80 é aqui, ou seja, em menos de 24 horas eu vou conseguir fazer a redução do oxigênio na câmara, ou seja, vou conseguir fazer a instalação da atmosfera controlada nessa câmara. Então, quanto mais nitrogênio eu injeto para dentro da câmara, mais rápido eu vou eliminar o oxigênio. E como você consegue aumentar o nível de CO2 na câmara? Através da respiração da fruta, como nós já havíamos visto anteriormente. Mas agora nós temos uma questão ao contrário do oxigênio para o CO2. Nós temos que eliminá-lo de dentro da câmara. Então, o oxigênio a fruta consome diariamente e vai reduzir. Nós precisamos injetar ao longo do tempo, né? Então, o oxigênio a gente precisa eliminar no início da instalação da atmosfera, mas depois que a atmosfera está instalada, nós vamos precisar injetar para manter o nível pré-estabelecido, porque o fruto vai consumir. O gás carbônico é o contrário, então ele vai aumentar e nós precisamos reduzir ele, eliminar, para manter no nível pré-estabelecido. Então, o CO2 pode ser absorvido por meios físicos e químicos. Os métodos químicos são através da cal hidratada, cal de potássica, soda cáustica. Então, de potássia ocorre corrosão, soda cáustica há entupimento de tubulação. Então, tem várias questões negativas desses métodos químicos. Os mais usados são os métodos físicos, que são absorvedor com carvão ativado, peneira molecular ou membrana separadora. Nos métodos químicos, a gente tem o uso da cal hidratada como bastante usada também, então eu reforço isso. Então, os mais usados no Brasil é o absorvedor com carvão ativado, que é usado principalmente para maçã gala e suas mutantes, e a cal, bastante usada para a maçã Fuji e suas mutantes. Nós vamos entender o porquê disso mais adiante. Então, o absorvedor com carvão ativado, nós vimos também na aula anterior, né, como é que funciona. Ele utiliza então o carvão ativado para absorver o CO2. Ele funciona num sistema semelhante ao gerador de nitrogênio, só que não tem a pressurização tão forte dentro do carvão. Então são duas torres. Então uma torre está trabalhando no momento e a outra está regenerando. Então essa regeneração, chamada lavagem também, pode ser feita com ar externo ou com ar de um reservatório, né, de um pulmão, ou com gerador de nitrogênio. Então tem empresas que comercializam absorvedores que usam uma ou outra técnica, né? Então nesse esquema aqui temos o ar da câmara vindo para dentro do absorvedor com carvão ativado e depois voltando para a câmara com menos gás carbônico. Aí num outro momento a câmara vai fechar aqui, vai entrar ar externo, vai fazer a limpeza desse carvão, ou seja, vai eliminar o CO2 e vai jogar esse CO2 para fora para o ar atmosférico. E assim segue fazendo esse ciclo de absorção. Agora, a cal hidratada ela é usada para absorver CO2 também. Para qual condição? Para frutos que não toleram CO2 elevado, que toleram no máximo 1%. Quais são esses frutos? Um bem conhecido e usado é a maçã cultivar Fuji e suas mutantes. Então, para a maçã Fuji e suas mutantes, é muito utilizado o cal. Então, aqui tem cal em sacos, né, de 25 kg e cal em bags também, que pode ser usado. O que esse cal faz? Ele absorve o gás carbônico, tá? Então, para maçãs que não toleram CO2 alto, utiliza-se cal. Para maçãs que se toleram CO2 alto, no caso da maçã gala,
se utiliza o adsorvedor com carvão ativado. Tá? Então tá aí a diferença. Por quê? Porque no adsorvedor com carvão ativado, você consegue absorver até o nível que você quer. Então, se o nível ideal é 2,5, você vai conseguir manter próximo disso. Agora, a cal, você vai colocar a cal dentro da câmara e não tem controle nela. Então, ela vai absorver tudo o que tem de CO2 dentro da câmara. Então, tu vai manter próximo de zero. E essa é a condição de CO2 ideal para a maçã Fuji. Então, nós temos essa diferença. Tá? Então, vantagens da cal. Ela apresenta algumas vantagens. Né? O custo é mais baixo que o adsorvedor, diminui a entrada de oxigênio na câmara. Então, um detalhe importante é que em sistemas de armazenamento em atmosfera controlada dinâmica, que nós veremos mais adiante, ela usa um oxigênio bem baixo, bem abaixo de 1, muito próximo de zero. Mas quando você usa a absorção com o carvão ativado, com o adsorvedor, aquele que puxa o ar da câmara para dentro do carvão, ele tem um problema de permitir uma entrada de oxigênio na câmara. Então isso é um problema que acaba sendo uma vantagem do uso da cal dentro da câmara, que você não tira o ar da câmara para fora para um adsorvedor, você simplesmente coloca a cal lá dentro e a cal absorve o gás carbônico. Tá? A desvantagem, sujeira, né, porque você vai ter cal dentro da câmara, ocupa espaço e não permite o controle do nível de CO2. Então, essas são as desvantagens desse sistema de absorção de gás carbônico com a cal hidratada. Então, como que se coloca na câmara? Coloca em estrados ou bins. É importante colocar sarrafos no meio, para quê? Para permitir um maior contato do ar com esse cal. Posicionar a cal próximo da porta, se caso ocorrer a saturação dela ao longo do armazenamento, é possível então fazer a substituição, ou em cima dos bins. É importante colocar a lona em cima para a água a água que condensa, ou a água da umidificação da câmara não molhe, né, a cal, porque é importante não molhar, porque se molha não vai ter a absorção adequada do gás carbônico. Algumas particularidades, né? A cal de Minas Gerais ela tem uma capacidade maior de absorção do que a cal oriunda do sul do país, então tem alguma questão na obtenção da cal, algum componente químico que faz com que essa cal de Minas Gerais ela tenha uma capacidade muito maior de absorver gás carbônico. Qual que é a proporção? 1 kg de cal para cada 35 a 50 kg de maçã. Então isso aqui para 8 meses de armazenamento. Esse 1 para 35 aqui equivale a mais ou menos 28 quilos de cal por tonelada de maçã. Então, 28,5. Então, esse é um padrão que as empresas usam, 28 quilos para uma tonelada de maçã, que consegue, então, ter uma capacidade suficiente de absorver todo o gás carbônico até 8 meses de armazenamento. Aqui tem a reação do que acontece, né? A cal com o CO2, né, vira carbonato de cálcio e água. E esse carbonato de cálcio é o nosso calcário que nós usamos no pomar. Então ele pode ser usado depois de tirar da câmara, né? Então essa cal que virou calcário dentro da câmara pode ser usado para corrigir a acidez do solo. Então essa foi a aula sobre a instalação da atmosfera controlada e a manutenção dos níveis de gases dentro da câmara.